Associação de resistores em paralelo. Prezados, aqui eu trago um problema que trata de uma associação de resistores, 3 resistores no caso, que estão ligados em paralelo. Então o que nós temos aqui, pessoal, é o seguinte, nós sabemos que essa associação ela é paralelo, primeiro, né? Porque se nós imaginarmos que nós temos uma corrente total que chega nesse ponto que a gente chama de nó, essa corrente total ela acaba se dividindo, né, em 3 parcelas. Uma parte da corrente segue aqui por cima, uma parte da corrente vem aqui pelo meio e outra parte da corrente desce, tá? Então uma das características de uma associação em paralelo é que a corrente total, num determinado ponto, ela acaba se dividindo. É o que acontece aqui. Bom, e aqui nesse problema eu quero descobrir 2 coisas. A primeira coisa, eu quero descobrir o seguinte. Primeiro, quanto é que vale o valor da corrente, ou seja, uma parte da corrente que circula por baixo, nós chamamos de I, e nós não conhecemos esse valor. E eu quero saber quanto vale essa corrente que vale por baixo. Ponto. E eu quero saber também quanto é que vale o valor de R, quanto é que vale a resistência R ali. Ok? Bom, e a gente pensa então, como é que a gente vai utilizar, qual vai ser a estratégia que a gente vai utilizar para resolver esse problema aqui? Bom, gente, uma coisa importante, uma das características que são fundamentais numa associação em paralelo é, bom, numa associação de resistores em paralelo, a tensão em cada um dos resistores é a mesma, certo? E nesse caso aqui, pessoal, a gente pode utilizar essa ideia para facilitar a nossa resolução. Quando a gente olha aqui, ó, tá, esse caminho de cima, o resistor ali de cima, a gente conhece o valor do resistor, que no caso aqui vale 40 ohms, tá? E a gente sabe qual é a intensidade da corrente que está passando ali por cima, segundo aqui o problema está nos dizendo, ela vale 2 amperes. E por que isso é importante? Porque se a gente olhar apenas para o resistor de cima e aplicar ali a chamada primeira lei de Ohm, nós conseguimos descobrir qual a tensão aplicada naquele resistor. E é isso que a gente vai fazer agora no começo. Então, prezados, olha só, a tensão ali, tá, aplicando a primeira lei de Ohm, é dada pelo produto da resistência, que nós conhecemos, pela corrente. Então, ali, gente, ó, a tensão é a resistência, que é 40, multiplicado pela corrente, que é 2, portanto, a tensão ali é 80 volts, ok? Bom, isso é muito importante, porque como eu falei antes, numa associação em paralelo, a tensão em cada resistor é exatamente a mesma. Então, prezado, se eu descobrir, tá, que a tensão aqui é de 80 volts, eu sei que para as resistências abaixo, eu terei também 80 volts aplicado. Portanto, 80 volts aqui e 80 volts aqui. Isso vai ser fundamental para que eu possa resolver o problema. Bom, tudo bem. E aí agora a gente pode, então, tá, pessoal, olhar aqui para o resistor, tá, esse do meio, e a gente pode novamente aplicar para ele a primeira lei de Ohm. Tá? Então, se nós olharmos somente para esse resistor e aplicar ali, ó, a primeira lei de Ohm, U igual a RI, a gente sabe qual é a tensão, que é justamente 80 volts, portanto aqui 80, a resistência ali é o 2R e a corrente ali, segundo o problema, vale 8 amperes. Então, se nós resolvermos isso aqui, a gente vai ter 80 é igual a 16R. Portanto, R é igual a 80 sobre 16. R é igual a 5 ohms. Repare, eu encontrei aqui, pessoal, apesar de ter utilizado esse resistor aqui, né, mas como ali a variável é R, eu encontrei o valor de R, portanto, R vale 5 ohms. Obviamente que esse resistor aqui vale o dobro, portanto, ele valeria 10, mas não é isso que o problema pergunta, tá? Bom, achamos a resistência? Então, item B aqui, resolvido. Agora a gente precisa encontrar qual é a corrente I que acaba circulando por baixo. E aí, novamente, nós vamos aplicar ali a primeira lei de Ohm. Só que aqui, para esse resistor aqui de baixo, certo? Então, nós vamos aplicar aqui, ó, U igual a R vezes I, a tensão 80, resistência é 5 vezes I, portanto, I é igual a 80 dividido por 5, será igual a 16 amperes. Portanto, prezados, tá? Sabemos ali o valor da resistência e sabemos ali o valor da corrente, certo, gente? Então, se gostou, curte o vídeo também, tá, pessoal? Aproveita aí para seguir o canal. Um abraço a todos.